Boa noite. Boa noite para quem está chegando. 6 horas da tarde dessa quarta-feira, um pouco gelada. Vamos começar mais uma live da série Como Ela Consegue. Hoje a minha convidada é a Giovanna Landucci, que já vai entrar aqui. Esperando só conectar. Oi, Gi! Oi, Tudo pessoal. bem? Tudo ótimo, tudo Tá, ótimo. tô te ouvindo direitinho. Ah, eu também, que bom. Que bom. Então, Gi, como é que tá aí? Tá preparada para nossa conversa de hoje? Então, nossa, são muitas perguntas interessantes que a Eli me mandou e acho até que não vai dar tempo de falar de tudo não, porque são Nunca dá. assuntos bem complexos, muito legais assim, então eu espero que vocês gostem. Isso aí. Gi, faz uma breve apresentação sua. O que que você faz? Quando você tem? Uma coisa Tá básica. joia. Meu nome é Giovanna Landucci, eu tenho 36 anos, eu sou formada em publicidade, propaganda e marketing. Porém, a minha carreira, assim, eu trabalhei alguns anos em gerência de produtos, gerenciamento de projetos, né, novos produtos, mas depois enveredou para outras áreas. E aí, quando eu fugi muito da área de marketing, há uns 2 anos, mais ou menos, eu me descobri redatora. Então eu comecei a ingressar assim, em escrever em sites, né, sobre o que eu mais gostava, que é cinema, e isso foi tomando um corpo maior do que eu até esperava. E você, como é que você considera que é a carreira de redator no Brasil? Principalmente os desafios que você tem enfrentado desde que você começou, né? E hoje, principalmente com essa pandemia que a gente está enfrentando. A pandemia ela é complicada para diversas áreas, mas talvez para o redator nem tanto, porque é fácil trabalhar via home office, né? Uhum. Não tem tanta dificuldade. Você precisa de um computador, de uma internet e tá tudo bem, né? E tá conectado na plataforma que você vai redigir seus textos, né? Sim. No caso, a única coisa que dificulta na pandemia é a questão de entrevistas, por exemplo, de emprego, né, e tudo mais, a busca por trabalho, por emprego, que hoje está muito online, né? Então, por conta da pandemia, não tem entrevista presencial, você não tem o tete a tete com o seu empregador, então fica mais complicado, assim, de você mostrar o seu trabalho. Você tem que ter um portfólio muito parrudo, muito bom, né? E você realmente tem que conseguir passar nos testes que eles te mandam, né? De redação, de entrevista e etc. E aí isso complica um pouquinho, assim, eu acho, né? Entendi. Mas para ser redator, eu acho que é uma coisa simples, né? Você tem que ter uma formação base de ou publicidade, ou letras, ou jornalismo, né, que é são as áreas que são mais pedidas, ou em alguma área específica do que aquele site procura. Por exemplo, sei lá, se é um site científico, você tem que ter uma formação em ciências e aí aprender técnicas de redação e tudo mais para poder se especializar naquilo, né? Então é Sim. mais ou menos isso, assim. Mas se você acha que é não fácil, mas mais comum o redator ser freelancer? Eu acho que é mais comum, sim. Até porque, por exemplo, para a redação, por exemplo, publicitária, você tem o vínculo com a agência de publicidade que você trabalha, esse vínculo geralmente é PJ, né? Então você tem que ter a sua própria empresa para prestar serviço. Mas para outras áreas, por exemplo, você trabalhar como eu estou trabalhando agora no momento em algumas plataformas do Nexperts, você só precisa realmente ser ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, porque você vai receber o valor na sua conta, né? E ter alguma especificação, né, de escrita mesmo, né? Sim, Ter um portfólio parrudo aí, você já ter escrito em outros sites e tal, ter alguma indicação, alguém ter te indicado. Mas entendi. é mais home office, eu acho que é mais simples, né? De
de conseguir trabalho. Entendi. Ah, é verdade. Porque também agora você, como você disse, precisa de um computador e usar a cabeça, né? Então isso você pode fazer em Exato. qualquer lugar. E vamos falar um pouco da sua maior paixão aí, que é o que você realmente, o que na verdade nos aproximou, né? Muito esses últimos Verdade. tempos, que é a sua paixão por filme, série, pela indústria cinematográfica. E até anotei aqui, né? Qual é a sua maior paixão? É série ou filme? E como que isso começou? Então, na verdade, são as duas coisas, né? Séries e filmes. Eu me considero série maníaca e cinéfila. Então, Tá. assim, desde pequena, na verdade, o meu pai ele alugava fitas de vídeo para mim, para o meu irmão, para a gente assistir aos finais de semana. Então, ele vinha com uma pilha, assim, de, sei lá, 15 fitas, porque tinha aquela Aham. promoção, né? Se aluga dois, Sim. ganha um. Então, meu pai já unia o útil ao agradável, trazia um bolinho para ele e um bolão para a gente. Aí a gente assistia todos os nossos, assistia os dele que a gente podia ver e depois ia dormir e ele ficava assistindo os dele. Então, era essa a nossa maior paixão, essa minha ligação com o cinema. E desde pequena, ele me ensinou a interpretar os filmes. Ele sempre perguntava qual é a mensagem desse filme, o que que ele quis dizer, o que que você entendeu do filme. Eu Olha, achava aquilo um saco, mas eu respondia. Eu ficava brava com ele, porque na verdade ele sempre vai falar, ele sempre ia falar, eu sabia que ele ia falar que não era aquilo e ele ia falar outra coisa. uhum, Então eu tinha meio que um receio assim sim. de trocar ideia com meu pai, né? Assim como eu tive receio, por exemplo, de aprender espanhol, porque ele era argentino, e aí eu tinha aquela coisa de, não Eu vou vou falar tão bem errar, quanto, é. eu vou errar, medo de errar e tal, desde pequena. Mas acabou se tornando uma grande paixão minha. E engraçado que nas críticas cinematográficas o que a gente faz é exatamente isso. É exatamente pegar o contexto da história e explanar, né, todas as subcamadas, as camadas de um filme. Então, assim, o que, que o autor quis dizer com toda aquela pérola que ele criou, né? Então, não é muito falar de técnica, câmera, vídeo, som, nananana, se tá legal, se não tá, porque é a obrigação do cineasta entregar uma obra boa, bem feita, bem trabalhada, né? Então a gente só tem aí o trabalho de trazer referências, né? Referências de simbologia, de analogias, de metáforas, né? E trabalhar isso aí. Então, na verdade, assim, eu desde pequena assistia séries. Eu não sei se vocês que assistem série agora, vocês se lembram que antigamente a gente já assistia muita série, a gente já era fanático por série. Eu até anotei algumas aqui. Anos Incríveis, Mundo da Lua, Confissões de Adolescente, Punk, a Levada da Breca, Chaves, Chapolin, Jaspion. Tudo isso são séries e a gente não percebia que a gente gostava disso. É A gente verdade. começa a perceber isso quando a gente vê um streaming ou quando a gente assistia uma Sony da televisão, uma Warner da televisão, da TV a cabo, né? E aí a gente se percebia vendo e assistindo uma série. Mas isso já existia há muito tempo e eu Com já era certeza. fanática por tudo isso, né? É Quando meu assim, pai tudo, né? colocou esse mundo já era uma coisa que a gente já tinha paixão, a gente só não percebia, né? E assistia antes de ir para a escola, de Sim, manhã, assistia depois da escola. Até desenhos animados sim, são considerados séries quando eles têm uma continuidade, né? Quando o assunto é contínuo entre si, um capítulo e outro, com né? certeza. Então eu acho que é isso. E aí quando veio a TV a cabo, eu me apaixonei por Felicity, Party of Five e tantos outros. Então filmes e séries sempre foi aí uma paixão. Entendi. Eu não fiz essa pergunta antes, mas me veio agora. Eu, pelo menos, sempre li muitas críticas, né? E a gente Ah, tem que legal. eu gosto muito. Eu queria saber de você, quem que você admira como crítico ou crítica de revista, um texto Então, comentado? Ou tem antes e um. agora, né? Porque deve ter várias vertentes. Antes eu não tinha essa percepção, juro pra você, assim, eu assistia bastante o Oscar e os comentários do Oscar, então eu tinha uma ligação muito grande, assim, e fanática, né,
pela TNT e por tudo que eles criaram ali daquela ambientação, né, e os comentários que eram feitos lá. Sim. Então o Rubens, né, Edward Filho, era uma coisa que eu acompanhava e gostava bastante. Agora, recentemente, eu acho que eu curto muito o Roberto Sadowski, porque para mim o Sadowski é um cara que manja muito dessa área, né? E ele é até um colega de trabalho, a gente se encontra às vezes em cabines de imprensa e tudo mais, então eu recomendo o trabalho dele, né? Não, eu não E aí conheço. acho Vou vale a pena seguir. Ele escreve no UOL, né? Ele Ah, tem uma legal. página dentro do UOL. Sabe Legal. aquela página de coluna mesmo? Sim, Então, ele tem uma página dentro legal. do UOL, tem uma página própria, claro, né, do Roberto Sadowski. É fácil Tá, procurar, você bota lá no Google, é com fácil de certeza. achar. Gente, eu preciso fazer uma interrupção, porque é o Por seguinte, me favor, pediram para mandar beijos, né? Assim, a galera me pediu para mandar beijos. pode Então, eu mandar. preciso mandar beijos para um grupo que eu faço parte de WhatsApp, onde a gente discute bastante sobre futebol americano. E Uau. o nome do grupo é Don't Not. E é uma história velha, né, de uma pessoa que fazia parte do grupo e que falou errado, ao invés de falar Don't, falou Don't Not, e aí pegou como nome do grupo. Então eu mando um beijo pro Hernani, pro Belote, para todos os meninos desse grupo, só tem homem, só eu de mulher. E é Uau. uma avacalhação geral, a gente se zoa, brinca. E Que é legal. muito legal. Então, tchau, mandar, porque senão eles iam ficar Ah, não, vamos histéricos. cobrar, né? Beijos mandados. Bom, e aí Ai, agora ai. falando do cinema, né? A gente até conversou um pouco sobre isso antes, e a gente fala muito sobre o preconceito com relação ao cinema nacional. Ai, é. Ultimamente a gente tem tido bastante produções, né? E eu queria saber de você, por que que o brasileiro tem tanto preconceito com relação ao filme nacional e de onde vem isso? Por que Ai, ainda existe na sua visão? então, isso, para eu mensurar isso para vocês, eu preciso contar um pouco da história do cinema Por nacional, favor. né? O cinema chegou aqui no Brasil mais ou menos na mesma época que nos Estados Unidos, né? Uhum. Nos Estados Unidos ele eclodiu depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil foi mais ou menos isso também. Então, por volta de 1914 foi a primeira apresentação de um filme, né, no Brasil. E até 1907, o Brasil ele tinha um problema de energia, então ele tinha muita oscilação, muito problema, e que isso só se solidificou depois de 1914, mais ou menos. Então, Entendi. o primeiro filme brasileiro mesmo é apresentado em 1914. O nome dele é O Crime dos Banhados. É engraçado, Tá. interessante, mas é isso aí. E ele tinha mais de 2 horas de duração. Antes disso, teve uma exibição de um outro filme, mas ele era de 40 minutinhos só. Então, Uhum. por isso não é tão conhecido nem tão falado sobre isso, né? Que é um filme chamado Os Estranguladores. Daí, em 1920, nascem as revistas sobre cinema aqui no Sim. Brasil. É, e depois tem o Cinearte, né? Tem todas essas coisas que bem, na verdade, tinha um ciclo regional que era chamado, né? Então eram aparições pontuais e regionais, mais ou menos parecia. Você já assistiu Cinemas Aspirinas e Urubus? É Assisti. fantástico, não é? Maravilhoso. Então, era Eu mais ou pensei menos agora que você aquilo. falou. Aham. Regional, naquele lugar, e um projetor, um retroprojetor, e era mais ou menos isso. Tá? Na década de 30, teve uma retomada aí bem forte, né? E na década de 40 começam as chanchadas. Aí o cinema dá uma oscilada, uma decaída, porque as chanchadas eram uma comédia, né? E era gênero cômico musical e tinha baixo orçamento, o conteúdo era banal, então isso daí e vai ser retomado lá na frente, que eu já conto para vocês, né? Isso daí deu uma reduzida um pouco no cinema do Brasil. Mas tem uma retomada, né? Então, em 1949 tem a inauguração dos estúdios Vera Cruz, que mudou um pouco do cenário do Brasil.
porque era mais ou menos nos mesmos moldes americanos, e tinha mais profundidade esse cinema feito pelo Cinema Veracruz, pelo Estúdio Veracruz. O Estúdio Veracruz, ele acabou depois falindo, mas ele trouxe grandes obras. Uma delas chegou a ganhar o Festival de Cannes, que foi O Cangaceiro, né, que é muito conhecido também aqui no Brasil esse filme. E ele também produziu o Mazzaropi, né? Então o Mazzaropi também é bem conhecido e tudo mais. Então tinha aí um cinema mais parrudo nessa época, na década de 40, entre 1949. Tá. Porém, veio também a televisão, a TV Tupi, então teve aí uma migração, entendeu? Da galera de cinema para a televisão. Acabou sendo cultural, né? E chega também o cinema em cores, né, no Brasil. Mas o mais importante é lembrar a partir da década de 60, que na década de 60 tem filmes muito bons, destaque para o Deus e o Diabo na Terra do Sol e Macunaíma, né? Então, tudo isso trouxe uma profundidade, porém já tinha TV Tupi, então tem aí esse contraponto, né? Após a ditadura, que foi algo que limitou o gosto do brasileiro, né? Ele limitou bastante o gosto brasileiro e quebrou um pouco de tudo que foi sendo construído ao longo do tempo, né? E na década de 70 veio o resgate das chanchadas, com um teor erótico. Não Sim, sei a se todo pornô mundo chanchada. conhece a pornô chanchada. Então tinha mostras de seios, até de outras partes, genitais e tudo. Era engraçado, né, mas ao mesmo tempo erótico. Então Apelativo. misturava um pouco do que era as chanchadas com essa parte mais pornográfica, né? Aham. Acho que deu uma travadinha aqui. Não sei se fui eu ou a Gi. Putz. Oi, voltou. Gi? Tá me ouvindo? Oi, Agora sim, voltou. voltou. Legal. Então, e aí, não sei se vocês ouviram, mas juntou o erótico com a chanchada e aí ficou a porno chanchada. Isso, Isso aí deu uma bela de uma decadência no cinema nacional, com certeza. tá? E isso ficou muito marcado para o brasileiro, as pornos chanchadas, né? Então, até hoje a gente escuta, mas filme brasileiro é só erotismo, só peito e bunda, só não sei o quê. Não, não é, galera, e eu vou chegar lá, né? A população migra bastante para a televisão, né? Sim. E esquece do cinema e o cinema fica com essa imagem mais pornográfica. Na década de 80 e 90, o Collor, ele fecha a Embrafilmes e o Conselho Nacional de Cinema, que tinha lá atrás sido construído, né? E eu não sei se vocês estão vendo algo parecido com a atualidade acontecendo no cinema nacional, mas só para lembrar, a gente já passou por isso na época da ditadura e na época do Collor. E aí um dos grandes problemas que o cinema nacional enfrenta é a distribuição, porque o que acontece? No Brasil não tem, além de ter um problema com as leis de incentivo e tal, que foram criadas lá atrás, mas tem agora a gente tem um problema Sim. maior do que tinha antes, mas, né? A questão é que outros países têm um percentual obrigatório, por exemplo, a França, para filmes nacionais dentro de de todas as janelas, né? De novo. França e outros países têm uma obrigatoriedade percentual de filmes nacionais. E aí é isso. Então, acho que eu vou ter que ficar lá pertinho da internet. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou ficar mais perto do modem, Tá. porque aí eu acho que vai ser melhor a transmissão. Não sei, talvez. Só aproveitando que que você falou Aqui a isso, luz né? não é E muito qual? boa, né? Ah, mas dá para te ver. Qual foi?
acho que você vai chegar aí, né? Mas qual foi o filme que deu a recuperada aí na dignidade do cinema nacional? Então, eu acho, isso aí é uma opinião pessoal, tá? Claro, Central do Brasil. Por quê? tá. Central do Brasil, apesar de ter tido filmes muito bons antes de Central do Brasil, Central do Brasil foi reconhecido mundialmente e chegou a ir Entendi. até ao Oscar. Então, isso deu notoriedade, né? Só que o que eu preciso falar para vocês é que o cinema nacional ele tem muita visibilidade no exterior. A gente vai para Cannes, vai para Veneza, Festival de Veneza, Festival de Berlim e muitos outros festivais. Então, Verdade. assim, o cinema nacional ele é muito bem visto no exterior. É só aqui que tem esse problema. E por quê? Porque brasileiro acha que cinema nacional é Globofilmes, piada, né? Aqueles filmes mais engraçadões e tal, que mexe só com o humor da galera, e com personagens que são conhecidos no âmbito do humor brasileiro, né? Como Ingrid Guimarães, como muitos outros nomes assim dessa área do humor, né? Então, o brasileiro acha que ou o filme é só isso, né, nacional, ou ele Total é aquela pornô comédia, chanchada, certo. né? E a gente tem, na verdade, aqui no Brasil, câmeras, como é que eu vou falar? Tecnologia 4K, câmeras maravilhosas, câmeras de ponta, de primeira linha, a gente usa os melhores captadores de som, tem tudo, entendeu? Filmografia, fotografia dos filmes são maravilhosos. Eu tenho uma lista vasta de filmes maravilhosos para dizer que entram nesses quesitos de filmes bem feitos, né? Então, Mas eu acho que é isso. acho que o que você está querendo dizer é, o cinema nacional é bom, sim. Nós é que não sabemos valorizar, nós não, né? A maioria dos brasileiros que não sabem valorizar, porque aí eu quero entrar nessa coisa da comparação com o cinema norte-americano, né? Sei. Porque tem muita gente, e desde que eu me conheço por gente que fala, ah, mas eu prefiro mil vezes o filme americano, nem norte-americano, americano. Qual que é essa essa fixação pelo cinema americano? Por que que você acha que é isso? E o que que diferencia o nosso cinema do cinema americano? Eu acho que assim, o cinema americano ele tem Hollywood, né? Hollywood é o centro, é o epicentro da cinematografia, né? Então, Hollywood é o lugar onde estão todos os melhores estúdios, né? Que se encontram dentro e fora da cidade cenográfica de Hollywood, né? Sim. Paramount é dentro da cidade cenográfica de Hollywood, os demais são fora, são ali pelas regiões e redondezas, né? Tem na Califórnia, tem em várias regiões, mas é o epicentro, né? Fora que tem o Oscar, que é Verdade. renomado, assim, né? Que é uma coisa que intriga bastante as pessoas, né? De quererem assistir aquele filme porque ele foi indicado ao Oscar, de valorizar aquele filme porque ele foi indicado ao Oscar, né? E esquecer que existe Cannes, Berlim, Veneza e tantos outros festivais maravilhosos. O que acontece é que o cinema americano ele faz o blockbuster, né? Então ele faz aquele filme farofão, gostoso de assistir comendo Aham, pipoca no domingo com a galera, quase que uma sessão da tarde, sabe? Aquilo que de brasileiro gostar muito de assistir sessão da tarde. sim. Então, é quase isso, né? Como se o blockbuster. Desculpa, quase falei uma coisa que eu costumo falar. O blockbuster fosse isso, né? E, e aí, assim, eu acho que, na verdade, o cinema americano, ele tem também filmes profundos que tocam, filmes maravilhosos e muito bem feitos, que às vezes até nem vão pro Oscar e que às vezes são coisas de, tipo, considerado filme B, sabe? Underground, não sei o que lá, mas que são muito bons também. Que às vezes Então, fica no cinema uma semana para ninguém assistir, né? Quando a gente tinha exato, muito mais essa questão exato. do cinema. E E aí é o cinema muito triste isso. E some. isso também está vinculado a qual distribuidora está vinculado. Então, se é uma grande distribuidora, tipo Sony, o Warner, e tantas outras, né, Paramount e etc., e tantas outras,
ele é muito bem visto e se torna aclamado, né? Universal Studios e tudo Uhum. mais. Agora, se é de uma distribuidora menor, regional, ou de uma distribuidora estrangeira e etc., aí já tem uma outra conotação. Até aqui no Brasil mesmo, para se colocar filmes no Cinemark, nas grandes redes, né? No UCI, todas as grandes redes, no Cinépolis e tudo mais, acontece isso, né? Então, por isso que eles ganham uma grade menor, né? Então, às vezes, a concorrência, inclusive para filmes brasileiros também acontece isso, Sim. acaba ganhando uma grade menor, de uma semana, 2 semanas, coisas assim, e os blockbusters acabam ocupando o mês inteiro, 2 meses, 3 meses de exibição, vai depender aí, como foi o caso do Vingadores, que tomou praticamente todas as salas do Brasil, ou seja, tipo, Vingadores explodiu de uma maneira aqui no Brasil que se existisse aquele percentual que eu falei e tudo Aham. mais, seria melhor, porque aí teria uma melhor distribuição, né? Muitas distribuidoras não conseguiram colocar seus filmes no ar na época de Vingadores por conta disso. E eles não poderiam atrasar, por exemplo, colocar no mês seguinte e etc., porque às vezes eles têm um contrato, tem alguma coisa com os Estados Unidos, com a matriz e não sei o que lá, então às vezes nem consegue. Então tem filme que acaba indo, ficando uma semana só, ou às vezes nem sendo veiculado aqui no Brasil. E você acha que algum filme que não seja blockbuster, né, mas que toca em algum tema sensível, que conseguiu ser uma zebra e que fugiu dessa curva que conquistou o público? Você acha que teve algum grande sucesso? Esquece Oscar, né? Mas algum filme que, Uhum. sabe, que correu por fora aí. Você acha que nesses últimos anos que teve algum nesse sentido? Não sei. Tem, Tem diversos filmes que eu gosto muito, mas aí eu acho que também é gosto pessoal, né? Então eu não gosto muito de entrar nesse mérito da questão de gosto pessoal, porque assim, quando eu elaboro uma crítica cinematográfica, estou analisando o filme, eu posso não gostar dele, mas elogiá-lo como filme, como produção, porque ele é redondo, ele é muito bom e etc. É o caso de Roma, por exemplo. Tá, Eu não gosto de Roma, bem, porém, e tem muita gente que me xinga por causa disso. entendi. Porém, Roma é um filme, é uma obra que você pode até dizer que é uma escola de cinema, de tão bem feito, né, de tão redondo. Ele tem muitas analogias, ele usa a câmera de maneira muito, como é que eu vou dizer assim, coincide muito com a trilha sonora que ele coloca, então, Entendo. ou com a trilha de Muito bem feito, fundo. né? Não dá pra... Muito bem feito, mas eu não gosto. Entendi. Mas você falou agora num filme estrangeiro, então esse que a próxima pergunta é se existe uma vida além dos blockbusters americanos, né? Sobre o cinema estrangeiro, digamos assim, que é assim que o Oscar se refere. Você, É, você gosta, você recomenda algum filme específico, por ser, na sua condição de crítica, assim, um filme bem feito, de outra nacionalidade, que as pessoas não podem perder? E o que faz com que os filmes estrangeiros também possam ser apreciados, né? exatamente. Eu indico muito, eu não vou falar em um filme específico, mas o Tá. tipo de cinema. Eu Uhum, indico muito o cinema francês, porque é um cinema diferenciado. Ele que inventou, né, aham, aquele tipo de final sem final, final sim, aberto, né, e mais imaginativo, mais contemplativo, né, um cinema mais contemplativo, é um cinema muito gostoso de assistir. É um filme mais artístico. O entendi. cinema italiano, por exemplo, foi o primeiro a utilizar não atores. A gente não gosta de usar esse tipo de terminologia, não atores, porque o ator, quando ele entra em cena, ele já se torna ator, mesmo não tendo background Uhum, de curso, nem nada disso, né? Mas ele usa pessoas comuns, digamos assim, entendi. para fazer os seus filmes também. Então, eu acho que esses dois tipos de cinema são cinemas legais para se citar, porque são cinemas diferenciados, né?
Então, mas assim, para citar filmes e filmes recentes, tem Roma, tem Parasita, né, que foram Parece. bem aclamados no Oscar. Eu gosto muito, por exemplo, de um filme que chama Midsommar, que é um filme de terror, terror psicológico. É um filme todo colorido, é um filme diferente que você não espera, ele é fora da caixinha. Uhum. Jojo Rabbit, que Ai, inclusive foi pro Oscar também, é um filme que eu gosto muito. E eu acho que vale a pena você aclamar, né? Você considerar diretores estrangeiros, filmes estrangeiros. Pode ser um filme norte-americano, porém com uma direção que não é americana. Então isso também é muito interessante, assim, eu acho, né? entendo. E é isso que eu ia falar, né? Os filmes americanos, nem todos são água com açúcar ou tiro, porrada e bomba, que a gente costuma falar, né? É, É, a questão dos filmes independentes americanos, né? Você acha que isso é uma coisa que pega ou pegou ou não aqui no Brasil? Tem um mercado para isso? então, ter mercado tem, tá? Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem salas de cinemas que são mais especializadas em filmes cult, filmes independentes, filmes artísticos, né? Então, dá para citar o Petra Belas Artes, dá para citar algumas salas, o Itaú, O- porque o circuito do Itaú também faz muitas exibições assim, o Reserva Cultural. Então, assim, aqui em São Paulo tem, no Rio de Janeiro também tem algumas salas assim, eu não sei nas demais regiões do Brasil. Então, o que pega é exatamente o que eu tinha falado lá atrás, que é a distribuição, né? A má distribuição de filmes acaba não trazendo esse gosto do brasileiro por esse tipo de filme, né? Entendi. E aí, assim, eu tenho algumas indicações interessantes. Por exemplo, esse é de menor escala, né? Que chama I Feel Pretty, que é o Sexy por Acidente. É um Hum, filme engraçado, né? Mas que te faz refletir. Meu Nome é Sarah, que é um filme que fala sobre uma menina que era judia e ela acaba tendo que negar o seu lado judeu, né, aham, e viver junto com uma família que nem era a família dela para sobreviver tá. durante todo aquele holocausto, né, que pegou várias cidades e não só a Alemanha, né, se estendeu Sim. por várias localizações. E é bem interessante o filme. E tem aqueles para chorar que são gostosos, né? Tipo Marley e Eu, Sempre ao Seu Lado. São filmes gostosos e que não é uma coisa que você vai ver no Não. Oscar ou que vai ter uma grande distribuição, mas é um filme gostoso. Para pensar, eu acho que, pegando o gancho da live que você fez com a Bia, que foi sensacional, Infiltrado na Clã e Mara- o ódio que você semeia. O ódio que você semeia ensina muito essa questão do negro desde criança aprender pelos pais que se ele vê um policial ele tem que fazer assim com as mãos, não pode pôr a mão no bolso, tem que, né, demonstrar que não está armado, tem que falar com calma, né, fazer tudo com calma. Então, assim, é um filme que dá até desespero de ver a realidade, né, do negro nos países. Então, eu Entendi. acho interessante aí linkar, né? Para linkar também com a live que você fez com o Danilo e com a Giovana, Giovana Júlia, eu acho que tem o mau exemplo de Cameron Post, Muito. Moonlight, Azul é a cor mais quente, né? Que são filmes que mostram a sexualidade, mas de uma maneira diferente. Por Sim. exemplo, o mau exemplo Girl, de né? Cameron Post tem aquela questão da menina ter a cura gay, É muito bom esse. né? Eu adorei. Eu também achei fantástico. Inclusive, ele tem livro, se vocês quiserem ler, é muito interessante, né? E eu acho que são filmes que pegam nessas questões. Tem o A Cinco Passos de Você, que é um filme que é Muito para bom. chorar, é É, lindo e lindo. fala é muito parecido assim com A Culpa é das Estrelas, mas é mais É, gostoso, mais envolvente, juvenil e muito bonito, assim, sim. né? Essa questão da doença, né? E dos cuidados que a pessoa doente tem, e do preconceito que ela pode passar e etc. Então tem filmes muito bons
americanos, que são bem feitos e que ficam pouco tempo no cinema. Então, que vale a pena assistir fora, se vocês tiverem oportunidade, ou no cinema e prestigiar quando esses filmes estiverem no ar. E falando de cinema, pandemia, tudo isso que bagunçou tudo, e principalmente a indústria cinematográfica, mas que já estava numa outra onda, né? O que que a Netflix fez por nós, né? E na sua opinião, por exemplo, não é todo mundo que gosta de ir ao cinema, né? Ir ao cinema é Não, uma experiência não. que não é mais tão, não tem sido tão agradável ultimamente, eu acho. Eu adorava muito mais antes do que eu gosto hoje. Mas o que que a Netflix fez? Qual que é Eu o... acho que ela aproximou as pessoas dos filmes, né, e das séries, porque na verdade, assim, para esse público que não gosta de ir ao cinema ou que não tem dinheiro para ir ao cinema, porque ir ao Também cinema é um é passeio caro. caro, né, além da condução da gasolina, tem o preço do ingresso, você e seus familiares, então não é para sempre que dá para fazer, né? E não é todo mundo que consegue fazer. E fora isso, tem a questão da distribuição, que no Brasil como um todo não é bem distribuída a questão de salas de cinema, né? Entendi. Então não é todo mundo que tem acesso. Já uma televisão, um computador, um celular e uma internet, quase todo mundo tem esse acesso. Eu digo quase todo mundo porque eu não estou considerando a comunidade muito pobre, extremamente miserável, por exemplo, de sertão nordestino. Não é aí que eu quero chegar. Estou Sim. falando das pessoas que têm poder aquisitivo Falar, para isso, né? comparativamente ao cinema, o acesso ficou maior, né? E aí a Netflix ela chega com um produto muito bem feito, muito bom, né? Que já tinha sido lançado no exterior, já tinha dado certo e veio para o Brasil. E aqui ele já veio prontinho, redondinho, bem feito e tudo mais. Aí a gente tem outros streamings e outras plataformas online, por exemplo, a HBO tem a sua própria plataforma, né? A Globo tem a sua própria plataforma, e outras marcas têm a sua própria plataforma. Tem o YouTube também, que dá para assistir filmes e etc. E tem cinemas que agora estão investindo em plataformas próprias, por exemplo, Petra Belas Artes tem a sua própria plataforma com muitos filmes bons Ah, que legal. que são filmes cult, independentes. Todos aqueles filmes que você vê no cinema no Petra Belas Artes, você consegue assistir em casa, no seu Isso, computador. isso já está disponível? Sim, sim, Ah, que legal. Bom e é saber. muito Ótimo, baratinho, tipo ótimo, ótimo 10 saber. reaisinhos e você tem acesso a filmes maravilhosos. E Não você estou acha fazendo propaganda, não ganhei nada para isso, eu estou dando a dica para a galera se aproximar desses filmes que eu tanto falo, né? Mas você acha que essas outras plataformas que você está citando, HBO, Amazon Prime, que entrou, enfim, Maravilhosa. são muito bons, mas ainda tem até a própria Apple TV, enfim, Tem. é, ainda estão longe desse reinado da Netflix ou estão se aproximando? Olha, a Amazon Prime está se aproximando muito. O que não tem na Netflix tem na Amazon. Então, É assim, eu verdade. quero tal filme, não tem na Netflix, tem na Amazon. Então, assim, ela está se aproximando muito e ela fez bons contratos com boas distribuidoras, com boas Uhum. empresas e tem muita coisa boa. Fora que, assim, comparando Netflix com Amazon, o produto próprio dela, então a série própria, né, que ela produziu, é melhor do que Sim. da Netflix, o filme próprio que ela produz é melhor do que o da Netflix e tudo mais. Então, assim, apesar da Netflix ter a navegação muito boa, a navegabilidade, a usabilidade do produto ser Produto, muito bom, né, o produto dela ser parrudo e ela ter um histórico muito bom, a Amazon entra aí com um produto menos parrudo, mas com um portfólio muito bom, muito entendi. bacana. E aí ela vai aprendendo a se tornar mais friendly, né? Porque a gente gosta dos Exato. filmes, mas fica meio, ai, mas espera aí, e essa legenda e não sei o quê. Mas aí você vai se acostumando, né? Ah, falando de série, pode falar que você ia falar. Não, eu só ia acrescentar mais uma coisa, que a questão de Netflix, Amazon e essas plataformas te dão a possibilidade de você pausar, assistir no dia seguinte. Então é tudo isso que faz ser uma coisa
útil e agradável, né? Além da portabilidade de você poder assistir no celular, em qualquer lugar que você tiver, no computador e tudo mais, você consegue pausar, você consegue voltar se você não entendeu alguma coisa, você consegue fazer coisas que no cinema você não vai conseguir, né, Exato. gente? Então, eu acho que isso facilita bastante. E também o preço acaba sendo muito bom, porque você paga um tanto e tem um acesso a muito mais coisas do que você vai alugando filmes, né? A gente É, evita, por é, exemplo, alugar filmes no iTunes, a não ser que não tenha em nenhum outro lugar. Por quê? Porque eu tenho exato. muito mais vantagem nas plataformas. Mas E voltando, aí tem a galera que usa o Now, por exemplo, ou que é, usa o Vivo Play, né? Mas aí você paga o aluguel daquilo exato. que você quer assistir, né? Então são formas diferentes de assistir, né? Mas que traz aí essa portabilidade, essa facilidade, né? Exato, e também é uma opção. Às vezes você quer muito ver o filme e ele ainda não está no streaming, né? Então você vai. Exato. E falando de séries, porque quando a gente fala de Netflix, que foi quem começou a onda, a gente falou das séries antigas, tudo bem, mas hoje em dia só se fala nisso, né? É verdade, verdade. Qual que é o lance das séries? Por que que elas pegaram? Por que as pessoas maratonam? Por que que as pessoas assistem muito mais séries do que filmes? Qual é o segredo aí para você? Então, eu acho que o segredo da série é que ela é cortadinha. Então, assim, ela não é retilínea e 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, 1 hora e meia. Ela não é aquilo. Ela é cortada, ela é episódica, né? Ela Uhum. tem os episódios. Então, eu acho que isso chama muita atenção da galera poder assistir o próximo episódio, ter uma recapitulação do episódio anterior e poder ter essa continuidade, mas ser sequencial, ser uma coisa que você pode assistir uma vez por semana ou todo dia, e aí eu acho que isso chama bastante atenção. Mas se a gente voltasse lá atrás, né, como você falou, Warner, Sony, lembra que a gente tinha que assistir naquele dia, naquele horário, senão perdia. Hoje, se você Quinta-feira, fala assim, terça-feira. eu vou assistir Grey's Anatomy, por exemplo, que tem 200 temporadas, vou começar do zero. Aí a pessoa maratona e fica um mês, né, uma semana, um mês, só assistindo aquela série. Então, acho que é isso também, né, das pessoas poderem ter uma flexibilidade maior de assistir quando elas querem. E aí começa a viciar, né? É isso, eu acho que vira um vício, vira um costume, né? E toma conta da gente. E às vezes a gente vê com o namorado, com os amigos, a gente acompanha, por exemplo, que nem a gente fez com Game of Game Thrones, of você Thrones, lembra? lembro. Formamos um grupinho, ficávamos discutindo os episódios e tudo mais. Há quem goste das últimas temporadas, quem detestou as últimas temporadas, e vira uma coisa de ser uma. Igual o americano fala do tal do small talk, acaba Sim, virando uma questão de você puxar assunto com as pessoas, né? Eu acho exatamente. que isso é o que é gostoso de assistir séries. E falando do Brasil, de séries no Brasil, você acha que tem mercado? Você acha que. A gente viu aí alguns exemplos, se você puder. Você sabe que depois você vai ter que fazer uma lista de todos os filmes que você falou Eu aí. faço, Mas eu faço. Eu até ia falar para a galera que está online ou que vai assistir a gente depois, se quiser me mandar via direct, via Messenger, via sei lá o quê, né, inbox e tal. Ah, eu queria uma lista, tal, não sei o quê. Eu tenho uma lista de séries maravilhosas ótimo. da Netflix. Eu tenho uma lista que eu tô criando da Amazon, porque agora eu tô assistindo a Amazon Sim, também e tal. Então eu acho que se vocês quiserem, eu tô aí para excelente, indicar. ótimo. Então, falando de séries brasileiras, a gente sabe, recente tem uma ou outra, mas eu queria que você falasse desse novo fenômeno, porque é uma coisa mais ou menos nova. E se você acha que tem futuro para séries aqui no Brasil? Então, vamos lá. Eu vou começar por um canal que eu gosto muito, que é a Universal TV. Ele Uhum. tem investido em séries brasileiras, em diretores brasileiros, em atores brasileiros e feito uma mescla. O que que acontece? O Universal TV ele tem uma carinha específica, que é a carinha americana, a carinha da NBC Studios, Sim. que eles fundiram e tudo mais. E tem aquelas séries muito aclamadas que a gente gosta, Law and Order e tantos outros, que o Dick Wolf é o diretor dessas séries, né? Ele tem lá um formato.
E aí, assim, a NBC, a Universal TV fazem uma parceria com os criadores das séries brasileiras, com o diretor e com os roteiristas, para que a série brasileira seja mais ou menos no molde parecido com esses moldes do Dick Wolf, que é a cara do canal. Então, assim, gente, é o que eu falei, brasileiro tem câmera boa, tecnologia, som, tudo para ser bom. Então, assim, eu tenho algumas séries que eu gosto do Universal TV que eu recomendo, que é Unidade Básica, Rotas do Ódio, Amigo de Aluguel. São 3 séries que eu acho fantásticas do Universal TV. Não conhecia. Legal saber. Então, vale a pena. Na Netflix tem Samantha, Coisa Mais Linda, Ninguém Tá Olhando e 3%. O que a Netflix fez? Ela foi aprendendo com os próprios erros. Então, ela lançou 3%, estava horrível a primeira temporada, a segunda melhorou, a terceira foi fantástica e vem aí uma nova temporada já, porque eu sei que eles estavam gravando Eu não consegui o assistir. ano O passado. Fábio assiste. E a Coisa Mais Linda melhorou na segunda temporada, né? A primeira temporada era um pouco mais robótica, assim, a segunda temporada ficou muito melhor e eles estão trazendo temas muito importantes. Porque o que eles Verdade. fazem em Coisa Mais Linda? Eles pegam temas atuais e jogam lá para 1960. Então eles pegam, por exemplo, o feminismo, o problema do racismo, né, e tudo mais, e jogam lá para 1960 e falam como era lá e o que nós poderíamos ter melhorado lá para que hoje não fosse dessa maneira que é. E Porque em também 1960... Ai, desculpa. Não, eu só ia lembrar que você apareceu na coisa na série, né? É verdade, eu estava no júri, Episódio 5. no episódio 5, no júri da Rádio Brasileira, lá, e Eu foi preciso muito procurar de legal. novo, porque você tinha falado, eu não lembrava, depois eu vi. Mas eu acho também, eu acho que os temas que eles trazem são super atuais e a reconstituição é muito legal. Muito boa, muito boa. E em falar em reconstituição, tem Samantha na Netflix também. Para quem é da época de 1980, quem viveu 1980 muito fortemente, assista Samantha, porque Samantha é fantástico. E Apesar é deles não terem brasileira. dado. É brasileira. E apesar deles não terem dado continuidade, é muito boa. E essa Ninguém Tá Olhando que eu falei é uma comédia, mais ou menos assim, com uma acidez, que faz algumas críticas, né, a essa coisa de a gente sempre fazer as coisas de acordo com o processo e não questionar o processo, não querer entender o processo, fazer porque alguém disse que tem que fazer assim, né? Só que eles põem isso na linguagem mais inumana, então eles transformam alguns personagens são, como que eu vou dizer assim, são... Ai, obrigada, Bia. Ela falou que aula. Ai, eu tô muito feliz com os elogios, gente. Obrigada. Eu tô aprendendo. São anjos. Então, na verdade, eles chamam ângelos, né? E eles cuidam dos seres humanos, zelam pelos seres humanos, não têm contato. E a partir de um ângelo que questiona o processo, tudo isso muda. Então é muito legal, a direção é do Daniel Rezende, que é o mesmo de Turma da Mônica Laços, né? E a fotografia é incrível, porque também é do mesmo fotógrafo que fez a fotografia de Turma da Mônica Laços. E eu acho que vale a pena conferir, apesar da Netflix não ter dado continuidade, porque algumas séries foram canceladas, infelizmente, mas vale a pena assistir. Que legal, bom saber. E agora a gente está entrando nos últimos 10 minutos aqui. A gente tem que aproveitar esse seu vasto conhecimento para poder nos indicar séries, né? Mas eu queria que você falasse. Essa é a última. Eu ainda vou deixar por último, mas se tem algum filme ou série que você ainda não assistiu, mas que você quer muito, e por que você não assistiu? O filme ou série, né? E a série, né? Eu vou falar filme e série. O filme eu escolhi o A Quiet Place 2. Por que eu escolhi? Porque eu ia na cabine de imprensa, estava marcada a cabine de imprensa para uma quarta-feira e de repente a gente recebe a mensagem de que foi cancelada a cabine de imprensa.
Foi cancelada a exibição do filme aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, né? Foi cancelado, e era um filme que a gente estava esperando, aguardando muito, porque A Quiet Place 1 é muito bom, que, para quem não sabe, é O Lugar Silencioso. E, e assim, eu tenho amigos que tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer as entrevistas com o elenco Nossa, e também assistir lá. E aí eles jogam na nossa cara que assistiram, entendeu? Então, entendi. assim, um beijo para Renato Marafon, que adora fazer ciúminhos com a gente. Então, esse aí tá na lista de. De filmes desejáveis, né? Mas foi por conta do Covid, infelizmente. E uma E as série. séries que eu não assisti, Sharp Objects Ah, eu e assisti. Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale são duas séries muito boas, aclamadas, premiadas e que não deu certo, assim. Alguém tá perguntando aqui, que entrou atrasada, qual o nome? O nome do quê? Do Da quê, série, né? do Mas filme? O aí, meu, o da Eli, o do quê? eu acho que deve ter Ai, sido algum nome que você citou do canal. Eu acho que era o TV Universo, é isso? Universal Universal Studio, Universal Studio. TV. Universal TV. Mas aí a pessoa pode esclarecer aí qual que é o É, nome que depois ela se está quiser, quem quiser, né, e tal, falar comigo, pode mandar mensagem via direct no Dica da Giovana, Isso aí. que eu respondo numa boa, Boa. assim. E, Gi, por que que você ainda não assistiu essas séries? Então, eu acho que por falta como é que eu vou dizer? De ter acesso a elas. Então, por exemplo, ou elas já tinham começado no canal que elas passam e eu não tinha acesso a esse canal e agora eu tenho. E aí eu tenho que rever as anteriores, não adianta eu começar agora, tá na quarta temporada e aí não dá para rever. Entendi, Ou porque eu não tinha, por exemplo, o Amazon Prime e agora eu tenho. Então, assim, tem entendi. essas questões de gap aí. Infelizmente, a gente não tem como contratar tudo, assistir tudo, né, e saber de Não, tudo. é que nem This Is Us, né? Tem uma parte numa plataforma, outra parte na outra, aí você tem que pagar o É, aplicativo e fica desesperado para então, ver. sobre This Is Us, assim, é a minha série da vida. Tô Ah, que bom. amando, Essa era tá? a Ela pergunta tá que eu ia fazer. completa no Amazon Prime. Só não tem a quarta temporada e só não tem a quarta temporada porque ela está sendo exibida atualmente nos mesmos moldes do americano, ao mesmo tempo que está sendo exibida nos Estados Unidos, no canal Fox Prime. Eu acho Fox que é Fox Premium. Prime. Fox Fox Premium. Premium. Isso, é o Fox Premium. E aí eu não tenho acesso ao Fox Premium e eu não tinha assistido as primeiras temporadas. Agora eu assisti todas, então assim que tiver disponível a quarta temporada para assistir, Isso eu aí. vou assistir Nossa, pelo Amazon Prime. a quarta temporada é Mas, destruidora. mas assim, eu preciso dizer que eu dei uma lida nas sinopses de cada capítulo, porque a quarta temporada ela tá lá, mas ela não tá disponível ainda, mas tem a descrição do capítulo. E eu assim, não acredito! E é uma série da vida mesmo, né? Ela já tá na quarta É, temporada, então ela deve ter começado em 15 por aí, né? é uma coisa assim. Tá, então ela não é E tão antiga e dá para pegar aí as temporadas, E né? é uma série sobre vida, porque é uma série sobre uma família, né? E o passado dessa família, e o presente dessa família, e o futuro dessa família. É Muito sobre relações, na verdade, relações interpessoais. E é exato. maravilhosa, porque é dramática, mas te faz rir também, é muito gostosa de acompanhar. Eu aconselho muito e ela virou assim minha série da vida. Ah, que Porque legal. minha mãe é muito parecida com alguns personagens, eu sou muito parecida com alguns personagens, Ela é muito então a gente real, acaba né? se encontrando dentro dos personagens, né? Dentro da série. E aí eu acho que é uma que eu recomendo bastante. E uma série antiga que você recomendaria, que você ama? Ai, Felicity. É? Felicity, Felicity é assim, super calorzinho pra mim, sabe? É uma série dramática, o drama de uma garota, a época que ela foi pra faculdade, o que que ela viveu, o que que ela vivenciou. Eu não tinha a idade dela na época que eu assisti, mas já conseguia me ver em muitas coisas que ela vivenciou, né, no dramalhão da vida dela e tal.
E eu acho que é uma série que é gostosa e vale a pena. Ah, Mas legal. para mim, séries antigas é Melrose Place, né? Nossa, Barraco no essa é boa. Baile, né? Assim, eu amava essas séries. Então eu acompanhava todas no canal da Sim, Sony. E eu sou apaixonada por essas séries mais antigas. legal. E um filme? Qual é o filme da vida? Filme da vida. Orgulho e Preconceito, Nossa, eu O amo. Diário de uma Paixão, Adoráveis Mulheres e Highlander. Highlander, por conta de eu ter assistido milhares de vezes e eu ter enchido o saco do meu pai para alugar de novo. Então, e é a primeira vez que eu tive contato com um super-herói, com poderes Ah, especiais, né? Então, assim, além de eu gostar na época de Batman, né, de eu assistir aquela sim. série antiga de 1970, que tinha o Tum, Pof, Toin, né, que era muito legal, de eu ter contato com esse mundo dos super-heróis, Highlander eu acho que foi o primeiro super-herói que eu entendi, que eu captei a mensagem e tal. Adoráveis Mulheres também é um filme que eu assisti muito com meu pai, que ele sempre perguntava, de Mas esse novo. você está falando aquele É o com a antigo, de Winona Ryder, né? 1994, é. Nossa, Mas preciso esse, indicar para vocês o atual, porque é uma outra visão, contada de uma outra maneira, mas maravilhoso também. Super feminino, feminista, super maravilhosa. delicado. Assim, tem flash forwards, tem técnicas que são atuais, né? Ela trabalha essas técnicas muito bem. O final é fantástico, muito diferente do final do outro filme, mas é muito bem trabalhado, E é então muito vale a legal quando pena ir você assistir. compara os dois, né? Você compara os dois filmes, é uma outra história, aparentemente, né? Mas porque são outras épocas. Eu gostei muito de assistir um e depois assistir o outro. Achei bem legal. E eu escrevi a Eu crítica vi, eu sobre li. esse lá no Novo Nerd, então quem quiser olhar lá, tem bastante crítica minha no Novo Nerd e vale a pena conferir, assim, o site é muito bom e é um parceiro meu, um amigão, que eu mando beijo pro pessoal do Novo Nerd, pra Tris, pro Carlos, pro Isso Rafa, pra todo aí. mundo. E que filme que você não recomenda? Não recomendo. Eu acho bem difícil você falar que não recomenda algo para alguém, porque sempre alguém vai se sentir próximo daquela realidade de alguma maneira. Mas o atual 365 é um lixo. É assim, é um desserviço aquele filme para qualquer mulher. Ele é uma apologia a sequestro, a sexo sem consentimento, a abuso, relacionamento abusivo, uma série de coisas polêmicas que o filme entrega. Então, Vamos assim, eu acho que boicotar não vale esse a filme. pena para ninguém. Exatamente. Não, não vale a pena e ele vai ter sequencial, vai ter o segundo, o terceiro. Ai, Então, gente, eu então, acho bem tem que boicotar, complicado. né? Na É. E verdade, uma eu. série. Ai, desculpa. Não, não, eu só ia falar que é um estilo de 50 tons de cinza, eu não curto, Só porque que para é mim ele pior. romantiza demais algo que não tem que ser romantizado. Exato, exato. Só que ele é pior. Pior Porque ainda, assim, é consegue? pior. Porque se você lê os livros, eu não li, mas eu tenho amigos que me leram e me explicaram a diferença entre o filme e o livro, tá? No 50 Tons de Cinza, no livro, o Grey, ele não tem essa questão de melhorar por causa dela. Ele melhora porque ele quer melhorar e porque Entendi, ele vê nela alguém que ele quer entregar algo melhor. Então entendi. não é essa coisa do eu melhorei por causa dela, que isso não Existe existe na uma, vida real. e existe uma mensagem aí por trás que pode ser melhor. Agora, Abusiva. esse É. 365 aí, Ele é eu nem vou abusivo ver. do começo ao fim e não vale a pena dar ibope para esse filme. Ótimo. As mulheres defendem, tem muita mulher que defende, que gosta. E eu vou entrar numa questão aqui, que mulher gosta desse filme por conta das cenas de sexo que ele tem, porque é um filme mais erotizado, e erotizado no sentido feminino da coisa, porque não mostra nenhuma parte íntima, mas mostra Sim. a, o envolvimento dos dois personagens Ô, e Gia, não existe a gente, produto para mulher.
A gente tem 20 segundos. 20 Fala segundos, o que que eu faço? rapidinho, fala uma série ruim. Então, entrando no mesmo assunto do 365 dias, tem uma série na Netflix que eu não recomendo, que é Desejo Obscuro. Que ela fala exatamente ela vai contra tudo isso, ela é machista, misógina, tudo isso. Gi, um beijo.